Capítulo 24. Apague tudo, disse Cloto. Agora que o assunto está resolvido, preciso voltar a um trabalho mais sério. Espere, Laquesis exclamou. Irmã, não é assim tão fácil. E por que seria fácil? Mas é muito simples, disse Cloto. Os deuses estão se portando muito mal, de maneira grave, e nós sabemos por quê. Os titãs estão em rebuliço desde a Grande Guerra e, agora, ameaçam o Olimpo. Por acaso queremos supervisionar tamanho conflito de novo? A titanomáquia fez o mundo girar em outra direção, disse Laquesis. Foi tão ruim assim? Por que devemos tentar manter a paz, manter tudo tão estável? Ela vislumbrava outro problema, que uma de suas irmãs evitava até mencionar. Os titãs estavam cada vez mais ousados após tantos séculos de aprisionamento, servidão e solidão. Não lhe surpreendeu o fato de que Gaia tenha sido responsável por pastorear Kratos para longe dos braços de Hades e rumo à Ilha da Criação. O que realmente lhe surpreendia era como isso pôde ter acontecido. Ela e suas irmãs trabalhavam em equipe. Sua testa franziu por não conseguir entender como Kratos havia derrotado o Guerreiro do Destino tão facilmente. Os fios entrelaçando os dois destinos deviam ter se fundido, restando apenas o do guerreiro. Ela balançou a cabeça e os chifres negros em seu capacete imperial refletiram uma luz tão escura quanto seus pensamentos. Aquilo significava que a responsável pela derrota do aliado mais importante delas havia sido Cloto ou Atropos. Bastaria que apenas uma delas se tornasse independente para arruinar o controle das Irmãs do Destino sobre o mundo. Laquesis considerou a possibilidade de ser necessário um pouco mais de ação por parte dela própria. Ela não nutria amores por suas irmãs, mas, ainda assim, eram suas irmãs, ligadas por um destino que estava fora do controle das três. Um pensamento mesquinho não deixou que ela retornasse ao trabalho, a rotina que suas irmãs tanto apreciavam. Talvez tivesse chegado a hora de se livrar da colaboração delas, até então perfeita e sem emendas, e atacar por conta própria. Vocês se deliciam com a rotina. Sou a única que consegue enxergar o perigo, pois ele se insinua apenas em situações fora do comum, disse Laquesis. Quem esboçaria a reação? Ela seria capaz de descobrir qual de suas irmãs se intrometera em sua própria intromissão? Você enxerga o perigo por toda parte, disse Atropos taciturna, igual a quando enviou o Guerreiro do Destino para combater Kratos. Ao longo dos tempos, Laquesis havia aprendido a reconhecer cada reação de suas irmãs, ao menor das contrações em seus rostos, o interesse dissimulado ou mesmo tédio. Aquela simples declaração a deixou sem palavras, contudo. Como Atropos podia saber do fracasso do Guerreiro do Destino? Laquesis havia reagido sem cautela e de modo impulsivo, em vez de refletir melhor sobre suas ações, ao contrário do que suas irmãs teriam feito. Mas a impetuosa decisão a havia revigorado e tornado sua infeliz existência um pouco melhor. Atropos estaria apenas jogando uma indireta, embora esse sempre tenha sido seu papel? Ou teria seguido um fio de destino e sabia a verdade dos fatos? Ou estaria exercendo seu papel com ainda mais afinco? As irmãs do destino seriam capazes de tecer seus próprios destinos? Ou uma força maior havia determinado o destino delas? Laquesis descartou de imediato tamanha fantasia. Ao longo dos séculos, não houve indício algum disso. Por outro lado, elas sempre haviam trabalhado juntas em unanimidade até então. Ela achou improvável que Kratos fosse o culpado pela pela desunião entre elas. Mas ele também poderia estar sendo ludibriado contra elas, sem se dar conta disso, por alguém fora do controle das irmãs. Não podia ser. O centro da disputa era a falta de coordenação. Tinha de ser. Por que você insiste? Cloto perguntou. Eu vou voltar para a roda da fortuna e tratar de trabalhar. Sugiro que as duas façam o mesmo. Dito isso, Cloto se retirou. Kratos é mais perigoso do que você pode imaginar.
Laquesis disse a Atropos, tão logo sua outra irmã saiu. Deixe-o comigo. Dê-se por satisfeita com sua rotina banal. Quanto mais ela pudesse manter Atropos ocupada, mais fácil seria remediar os problemas que havia causado com sua projeção impetuosa da sorte. Você acha que pode me descartar assim tão fácil? Atropos ardeu de raiva. Eu não sou uma criatura simplória qualquer, que não faz nada além de medir os fios do destino para que você os corte. Você só faz zombar de mim quando tento algo mais. Todas nós decidimos sobre os destinos, Laquesis disse com cautela, reparando em como sua irmã admitira ter agido de forma independente e sem informar as outras duas. Então, cabe a cada qual tecer, medir e cortar. Eu até faria mais, disse Atropos. Essa sua intromissão em assuntos que nós três decidimos é errada. Tão errada assim? Laquesis disse, desconfortável com a veemência de sua irmã. Era como se ela tivesse sido pega fazendo algo ilícito. Tão errado que você quis tentar também? O que você fez? Kratos não é só seu, Atropos disse. Mas não o acho tão interessante como você obviamente acha. Mas ele é divertido. Por um tempo, ao menos. Ela cruzou os braços com suas longas unhas apontadas para baixo, ao se elevar altivamente em uma coluna de névoa negra. Laquesis começou a insistir no assunto, mas logo se lembrou de que a discórdia entre as irmãs só havia causado infortúnios até então. Nas vezes em que discutiram, o mundo havia girado solto no caos, a ordem fracassara, e os mortais agiram da maneira como bem entenderam por conta de fios negligenciados. Melhor seria aplacar os ânimos de Atropos e descobrir e corrigir o que quer que ela tivesse feito com o destino de Kratos. Seus remendos raramente eram úteis ou produtivos, pois não tinha a mesma prática que Laquesis. Precisamos ampliar nossa visão de mundo, disse Laquesis, julgando que isso distrairia sua irmã. E quanto aos titãs e os olimpianos? Atropos parecia indisposta a insistir em destinos outros que não de Kratos. É um tema que vale a pena ser considerado mais tarde. Por enquanto, vou orientar com mais cuidado o que você diz ser meu animal de estimação, Kratos, e averiguar como Gaia apoia sua busca. Por que ele está vindo para cá? Nós nunca mudaremos o que já tramamos para ele. Zeus o matou. Devia ser o fim dessa história toda. Mas Gaia se intromete. Deveríamos, então, lançar uma nova grande guerra? Atropos perguntou, afobada. Laquesis se perguntou se deveria tirar vantagem da confusão de sua irmã sobre o assunto e fazê-la confessar o que havia feito com o fio do destino de Kratos. A irritação de Laquesis com sua irmã só crescia. Tarefas rotineiras eram perfeitas para Atropos, mas quando algo se desviava da trama ou mesmo da urdidura habitual, ela ficava desvairada, como estava naquele momento. Não há necessidade de mudanças tão desesperadas. Pequenas alterações do destino, eis o que é preciso. Temos de chegar a um acordo sobre o rumo de nossas ações, um destino que todas nós aprovemos. Como jogávamos antes? Aquela que conseguisse fazer a menor mudança e obter o melhor resultado venceria o jogo? Laquesis se recordou da guerra de Troia com certo afeto. Ela havia vencido ao introduzir uma única maçã de ouro na sociedade dos mortais, o pomo da discórdia. A guerra matara heróis de ambos os lados, e poetas ainda discorriam sobre ela. Sim, Atropos, algo assim. Mas Kratos desacorrentou os corcéis do tempo, e está agora em meu templo. O quê? Por que não fui informada disso? Devemos... Você não deve fazer nada. Eu cuidarei dele. O que ele é, afinal de contas? Nada que nós não fizemos dele. Ele traiu seu destino, Atropos insistiu. Isso torna perigoso. Ele era um mortal e matou um deus e se tornou um deus e... Ele é, uma vez mais, um mortal. Laquesis enrijeceu os músculos. Tenho que mandar um aviso severo para ele. Já encontrou minha estátua no templo.
Vá, Atropos, vá e se atente aos negócios enquanto eu falo com nosso Kratos. Atropos se retirou, murmurando consigo mesma. Seus ossos desossados se moviam sinuosamente, criando nós e destinos, e tão facilmente quanto, desfazendo-os em gesticulações nervosas. Laquese se obrigou a ignorar sua irmã e dedicar sua total atenção a Kratos. Ela limpou a garganta com um pigarro e falou.